Uma casa estranha e sem portas ficava afastada da vila por um bom motivo. Ela guardava um segredo perturbador, algo que jamais deveria sair dali. No entanto, depois que um grupo de amigos invadiu o local, uma maldição macabra caiu sobre um deles e os assombrou pelo resto de suas vidas. Hayakawa achava que ainda tinha tempo antes que os fantasmas do passado voltassem a chamá-la, mas eles chegaram de maneira silenciosa no meio do expediente por meio de uma simples fotografia. Era só uma imagem de uma cômoda antiga enviada por um leitor. Para os colegas da redação parecia banal, mas para Hayakawa era como olhar nos olhos de um cadáver conhecido. Ela reconheceu aquele móvel e reconheceu o terror que o acompanhava. Seu chefe pediu que ela investigasse aquele caso porque o próximo artigo que eles iam publicar falava exatamente sobre objetos amaldiçoados e eles precisavam do máximo de informações possíveis. E escolhê-la parecia ser a coisa certa porque a história daquela cômoda tinha ligação com a sua terra natal. Hayakawa não conseguiu esconder o seu nervosismo e ela quase pareceu se desligar completamente. O mundo ao redor sumiu e ela se lembrou dos gritos, do desespero da mãe de sua amiga e, acima de tudo, daquela boca comendo cabelos de um jeito perturbador. Hayakawa não queria lembrar, mas não teve escolhas. Em suas memórias, ela tinha ido com um grupo de amigos até um lugar que eles jamais deveriam ter ido. A Casa Sem Portas. Eles quebraram a janela, que era uma das únicas entradas, e ficaram por uns instantes naquela mistura de sentimentos de saber que estavam fazendo algo errado junto com a empolgação de ver aquilo como um teste de coragem. A casa em questão era conhecida por todos, embora os jovens da vila não soubessem o que tinha dentro dela. Os mais velhos a chamavam de Kinkisaki Pandora e proibiam que eles sequer passassem perto dela. Hayakawa estava nervosa por estar fazendo aquilo, e quando sua amiga Mina perguntou se estava tudo bem, ela respondeu que estava um pouco nervosa deles serem vistos pelos adultos. E como as chances disso acontecer seriam maiores se eles continuassem do lado de fora, eles resolveram entrar porque eles tinham ido até ali para isso. Hayakawa caminhou pelos arredores procurando em todos os cantos o motivo para todo aquele mistério. Apesar de não entender bem, ela sabia que em algum nível, uma casa não ter portas era como se ela estivesse rejeitando qualquer pessoa. Como se o próprio espaço dissesse, você não deve entrar aqui. Ela percebeu que havia uma escada que levava até o segundo piso, mas quando ela pensou em ir até lá, ela teve a impressão de estar vendo alguém em pé exatamente no topo. É claro que tudo podia ser coisa de sua cabeça porque eles só tinham rumores sobre aquela casa e talvez ela estivesse apenas sendo alimentada pelo medo para começar a imaginar coisas porque a reação dos adultos era sempre exagerada quando eles falavam sobre aquele assunto. Mas Hayakawa teve a impressão de que alguém a tocou. Ela gritou com susto, mas pediu desculpas atribuindo isso ao seu nervosismo. Hayakawa checou se Shizu, a irmã mais nova de Mina, tinha se assustado, mas a menina respondeu que não, e ela conversou com Mina se tinha sido uma boa ideia a sua irmã tê-los acompanhado, mas ela deu de ombros e perguntou por que ela tinha gritado. Hayakawa contou o que aconteceu, mas disse que tudo foi coisa de sua cabeça. Ela foi até onde o resto do grupo estava e soube que eles tinham parado de procurar porque não havia nada ali. Mas quando eles pensaram que faltava checar apenas o segundo piso, Mina disse que eles precisavam olhar o que tinha no final do corredor. Quando seus olhos se acostumaram à escuridão, foi a vez de Mina gritar. Os rumores tinham dado a possibilidade da existência de algo estranho dentro daquela casa e eles se mostraram certos. Diante deles estava uma cômoda antiga e na frente dela uma estaca que exibia em seu topo uma cabeleira volumosa e escura. Era como ver alguém se olhando, mas sem olhos e sem rosto, apenas cabelos. Eles ficaram se perguntando se aquilo era cabelo de verdade e os meninos inclusive pensaram em checar com suas próprias mãos. Mas elas pediram assustadas que eles não fizessem isso porque definitivamente havia algo anormal em tudo aquilo. O problema é que viver numa vila no meio do nada não dava muitas oportunidades dos mais jovens se divertirem e testarem os seus próprios limites. Mas por uma fração de segundos, eles começaram a sentir o mesmo medo que elas quando olharam mais um pouco para aquele cabelo. Aquilo não era só estranho, era errado. O grupo se reuniu na sala dizendo arrependidos que eles não deveriam ter entrado naquela casa. Hayakawa disse que eles precisavam ir embora e Mina concordou. No entanto, eles não contavam com uma coisa. A irmã de Mina tinha desaparecido sem que eles sequer tivessem notado. Eles ficaram em silêncio, quase que compartilhando em pensamento de que isso poderia ter sido obra do que quer que estivesse morando ali, mas mesmo temendo de medo, Mina se levantou para procurar a sua irmã e então eles ouviram algo se mover no segundo piso. Eles se olharam assustados, não acreditando que teriam que ir até lá porque sabe-se lá o que poderia estar esperando por eles acima daquelas escadas, mas era Shizu quem estava lá em cima. Parecia que o tempo tinha congelado porque nenhum deles tinha tomado a iniciativa de ser o primeiro a se mexer, mas Hayakawa respirou fundo e começou a procurá-la com os outros nos lugares que eles não tinham olhado apenas para se certificarem de que havia uma possibilidade de eles não precisarem ir até lá em cima.
Mas o único lugar que restava era exatamente o que eles queriam evitar. Quando subiram as escadas e encontraram Shizu, eles olharam para ela incrédulos porque ela estava segurando um papel com o nome Kinkisaki escrito nele, perguntando para eles o que aquilo significava. Mas o mais assustador de tudo é que por algum motivo tinha uma segunda cômoda com um cabelo no topo de uma estaca exatamente como a que eles tinham visto no térreo. Mina ficou ainda mais nervosa e tomou o papel de sua irmã dizendo para ela não mexer naquilo, mas quando ela abriu rapidamente a terceira gaveta para guardá-lo, seus olhos se encheram de um choque ainda maior. Mina ficou imóvel e continuou encarando a cômoda enquanto Hayakawa e Shizu não entendiam nada do que estava acontecendo. Shizu chamou por sua irmã sendo a única voz existente porque todos ficaram em silêncio. Sem aviso algum, ela caiu sentada no chão e começou a se contorcer. Seus amigos ficaram tão imersos naquela cena assustadora que eles apenas a encararam, porque era só isso que eles conseguiam fazer. Após isso, eles ouviram Mina fazer um barulho molhado, como se estivesse sugando e comendo algo de forma voraz. O silêncio se quebrou com o choro de Shizu, que perguntou novamente o que estava acontecendo, e foi só então que eles viram Mina, mas ela já não era mais a mesma. Seus olhos estavam extremamente esbugalhados, sua pele tinha se esticado e ela estava comendo os próprios cabelos com intensidade e mordendo os fios sem parar. É claro que o pânico e o medo se instauraram quando eles viram uma cena tão perturbadora como essa. Eles tentaram sacudi-la, tocá-la de todas as maneiras, mas nada deu certo. Como as coisas tinham fugido de controle, eles precisaram contar aos adultos o que eles tinham feito e o que aconteceu com Mina quando ela abriu uma das gavetas da cômoda. Mesmo não sendo a responsável por nada daquilo, a mãe de Mina a culpou profundamente, dizendo que ela deveria tê-la impedido e disse que ela ia definitivamente amaldiçoá-los por ela ter perdido a sua filha. O tempo passou e Hayakawa não sabia o que tinha acontecido. Ela perdeu o contato com Mina e ficou se perguntando o que teria dentro daquela gaveta para as coisas terem terminado daquele jeito. Mas mesmo sem saber de muito, de uma coisa ela estava certa: do peso da culpa. A culpa de ter ido porque talvez sua amiga estaria bem se ela tivesse dito não. Hayakawa tinha sobrevivido e isso era o bastante para ser uma punição. Ela ficou tão impressionada com isso que ela dedicou a sua vida para tentar encontrar respostas sobre o seu passado e por isso ela se tornou uma editora de uma revista que publicava coisas relacionadas ao outro mundo. Ela queria pistas e esse dia finalmente tinha chegado com aquela foto. Hayakawa foi até a casa da pessoa que entrou em contato com o escritório onde ela trabalhava. Era uma senhora, alguém que com certeza sabia mais do que ela. Ela agradeceu a hospitalidade, mas a senhora disse que era ela quem se sentia grata por ela ter ido até ali. Hayakawa foi direta no assunto e a senhora, sem hesitar, disse que sim, que ela de fato sabia sobre a cômoda e sobre a casa. Ela lhe disse que já era tempo deles darem um fim em tudo aquilo e contou com um certo arrependimento de não ter tido a coragem para fazer isso há muito tempo, mas que eles precisavam impedir que outra pessoa se tornasse uma vítima desse mal. Hayakawa estava ali como profissional, mas era impossível ela não se sentir parte da história porque aquilo também dizia muito sobre ela e sobre como ela se sentiu durante todo esse tempo. Ela se lembrou de Mina, uma lembrança que nunca ficava longe por muito tempo, e a senhora lhe contou sobre o começo de tudo. A cômoda em questão pertencia a uma antiga família que a usava num certo ritual perturbador passado de mãe para filha, e nesse ritual a mãe usava a própria filha como ingrediente. Essa relação macabra se concentrava na mãe vendo a filha como propriedade e a primeira coisa que ela fazia para marcá-la como sua era lhe dando 2 nomes. Um falso que seria usado por todos e outro, o verdadeiro, que só ela conhecia. A menina era criada até os 10 anos de idade, tendo a sua moral, os seus valores, seus conhecimentos e gostos sendo voltados para uma linha distorcida. Ela precisava torturar animais e pensar até que coisas mortas na verdade estavam vivas. Tudo isso fazia parte de seu treinamento. Em seu aniversário de 10 anos, ela era enfim levada até a cômoda e esse processo só se repetia mais 2 vezes. Em seu aniversário de 13 anos e no de 16. Ela era obrigada a arrancar as unhas tanto dos pés quanto das mãos e precisava fazer isso sozinha como se estivesse as oferecendo. Depois disso, um papel com seu nome era escrito e ele era guardado junto com as unhas dentro da primeira gaveta. Em seu aniversário de 13 anos, tudo se repetia, mas agora era a vez dos dentes que eram guardados na segunda gaveta com seu nome. E por fim, aos 16, a mãe comia os seus cabelos depois de raspá-los. Hayakawa ficou horrorizada ao saber disso e perguntou para qual finalidade isso era feito. A senhora contou que esse método consistia na busca pelo paraíso, uma dimensão paralela onde viviam as mulheres que completavam o ritual. A filha que passava por tudo isso precisava arranjar um homem para repetir o ciclo, mas com o tempo, esse costume foi questionado e considerado proibido. Uma das descendentes, chamada Hachio, deu à luz a uma filha que ela chamou de Takako, mas a relação delas nada tinha a ver com os costumes de suas ancestrais, exceto por uma coisa.
A família continuava passando a cômoda de geração em geração como uma herança e as mães ainda davam para suas filhas 2 nomes, mas todo o contexto macabro não era mais seguido. No entanto, um dia algo aconteceu. Hachio, que chegou em casa do trabalho, se deparou com uma cena terrível. Takako estava caída. As unhas e os dentes tinham sido arrancados e tudo isso tinha acontecido na frente da cômoda. Hachio se desesperou porque ela jamais teria imaginado que o passado de sua família, da qual ela não sabia muito, pudesse vir à tona daquele jeito. Mas sua filha estava morta, inclusive sem os seus cabelos. Os vizinhos perceberam algo estranho e foram até a casa depois de ouvirem os gritos intensos de Hachio. Alguns tentaram encontrar o marido dela, outros foram até a casa de seus pais para avisar o que tinha acontecido. Quando eles apareceram, já era tarde demais. Hachio tinha tirado a própria vida, não suportando a ideia de viver sem sua filha, que tinha sido morta de um jeito tão horrível. O seu pai, ao vê-las, pensou que ela tivesse tentado realizar o ritual da família apenas se guiando com o pouco que tinha sobrevivido com o passar do tempo. Eles pediram que os vizinhos deixassem de procurar o marido dela e depois, quando voltaram após ficarem trancados por um tempo, disseram que eles deveriam ficar longe porque aquela casa rejeitaria da pior forma qualquer um que se atrevesse a entrar nela. O nome Kinkisaki, pela qual a casa ficaria conhecida, nada mais era do que o nome verdadeiro de Takako. Hayakawa perguntou como um ritual assim tão macabro poderia levar alguém ao paraíso, mas o mais estranho de tudo nesse caso era que os cabelos da filha só eram raspados quando ela completava 16 anos e a pessoa que submeteu Takako a isso apressou as etapas e fez tudo num único dia. Para seu choque, o responsável tinha sido o marido de Hachio, que matou a própria filha num estado ensandecido, onde ele comeu os cabelos dela até mesmo a partir da raiz. Geralmente nessa família, as mulheres usavam os homens apenas para engravidarem e depois os dispensavam. Quando eles tentavam se intrometer nos assuntos, elas pegavam o rancor das criaturas que eram mortas pela filha até os 10 anos e os amaldiçoavam. Mas a relação de Hachio com seu marido estava longe de ser desse jeito. O problema é que ele foi dominado por essa ideia de paraíso que estava longe de sua compreensão. As mulheres que submetiam as filhas ao ritual se tornavam inválidas quando tudo era concluído e ficavam até o resto de suas vidas como cascas vazias sugando o próprio cabelo, assim como aconteceu com Mina, pois seus corpos já não eram mais necessários porque os seus espíritos eram levados para esse lugar etéreo. Hayakawa perguntou se o marido de Hachio foi encontrado e a senhora respondeu que sim, que ele foi achado dias depois na frente da casa já morto e com a boca cheia de cabelos. De repente, Hayakawa ouviu um barulho e a senhora lhe disse que a sua neta tinha chegado em casa e que elas precisavam parar por ali porque ela ainda tinha coisas para fazer. Mas quando Hayakawa pensou em fazer mais uma pergunta, ela a interrompeu falando com sua neta, pedindo para ela orar no altar da família e, para sua surpresa, a neta em questão era Shizu, a irmã mais nova de Mina. Hayakawa esteve falando durante todo aquele tempo com a avó de sua amiga, que lhe contou que há alguns dias sua filha tinha tirado a própria vida junto com Mina, que nunca tinha conseguido voltar ao normal. Hayakawa foi embora atormentada com as notícias e com as informações do passado. Ela chamou por sua mãe que estava cozinhando e fez isso mais de uma vez, mas ela não respondeu. Ela olhou para uma caixa enorme que estava na cozinha e perguntou o que era aquilo, mas quando ela viu a carta que tinha vindo junto com a caixa, ela entendeu na hora o que estava acontecendo. Hayakawa perguntou assustada para sua mãe se aquela carta era mesmo da mãe de Mina, mas sua mãe continuava sem responder. O mangá corta para um outro momento mostrando o que aconteceu antes de ela ter ido para a vila para investigar sobre a foto da cômoda. A mãe de Mina tinha ido com sua mãe até a casa sem portas e simplesmente roubou a cômoda amaldiçoada. A senhora que conversou com Hayakawa perguntou se ela realmente queria fazer isso, mas ela tinha entrado num mundo de loucura que já não tinha mais volta por conta do estado de Mina. Ela tinha dito no passado para Hayakawa que ia amaldiçoá-la e ela queria ir até o fim com sua promessa. Hayakawa olhou boquiaberta para o que estava acontecendo. Tudo tinha sido parte de um plano para atraí-la. Aquela foto foi realmente uma pista sobre o passado, mas também uma armadilha. Ela olhou para o corredor da casa de sua mãe e viu a cômoda. Hayakawa se lembrou da última coisa que a senhora lhe disse sobre a morte do marido de Hachio, porque ele tinha sido amaldiçoado depois que ele voltou para a cena do crime e mexeu nas gavetas. Os pais de Hachio, quando se trancaram na casa e pediram que ninguém entrasse, colocaram uma maldição na cômoda que acabaria com a vida de qualquer um que visse o seu interior. Eles arrancaram as mãos delas e as guardaram entrelaçadas na terceira gaveta, que foi a coisa que Mina viu e que Hayakawa ficou se perguntando durante todo esse tempo. Hayakawa, com os olhos cheios de lágrimas e medo, chamou por sua mãe mais uma vez, mas a resposta que ela teve dela foi o mesmo som de quando Mina estava chupando e comendo seus cabelos. Ela tinha sido amaldiçoada e agora Hayakawa viveria a mesma história da mãe de sua amiga, cuidando de alguém que jamais voltaria a ser a mesma.
Espero que você tenha gostado do vídeo e não deixe de conferir os outros vídeos dessa série sobre Netica e Giban que abordam em seus capítulos lendas urbanas que se popularizaram na internet. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou do capítulo, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.